Meu nome é Sidney Fernandes e nós vamos mais uma vez tratar de alguns assuntos ligados à nossa saúde emocional. Por que sofremos? Qual é a razão do nosso estresse, das nossas dores da alma? Por que motivo nós às vezes achamos que a vida não vale a pena? Enfim, as várias doenças por que passamos nesta vida e que às vezes aparentemente não tem nenhuma causa. Felizmente, a doutrina espírita nos traz a explicação para todos os assuntos, todas as dúvidas filosóficas que venhamos a ter. Uma das perguntas que as pessoas costumam me fazer, e eu tentei respondê-las no meu livro A Felicidade Tem Pressa, é relacionada com o sofrimento. Por que sofremos? O sofrimento incomoda, nos tira a concentração, até para tentarmos cumprir as ideias relacionadas com a justiça divina. Mas, certa ocasião, os discípulos, segundo Humberto de Campos, teriam indagado a Jesus por que não suprimir a dor, o sofrimento. E então, numa certa ocasião, numa narrativa que ele nos traz, os discípulos teriam dito assim para Jesus: será que se as dores fossem suprimidas, se todas as doenças fossem curadas, não teríamos melhores condições para instalar o reino de Deus? Olhem só essa proposta dos discípulos, segundo Humberto de Campos. Isto é, eliminar da nossa vida a dor, o sofrimento, a carência, a deficiência. Então, Jesus concordou de fazer uma experiência. A partir daí, ele primeiro libertaria os vários enfermos, antes das suas pregações. E então, na primeira vez que ele fez essa experiência, quando ele terminou, não havia mais ninguém para ouvir o seu sermão. Cada um apresentou uma justificativa, uma desculpa. Assim que se viu livre da doença, alegou que tinha alguns afazeres, alegou que precisaria mostrar para os seus parentes, seus amigos, que ele estava são, enfim, várias desculpas. E Jesus ficou apenas ele e os discípulos. Decepcionados, os discípulos concluíram que, infelizmente, ainda era necessária a dor, ainda era preciso o sofrimento para que as pessoas se interessassem em se melhorar, em mudar o seu interior, para depois, então, receberem a cura vinda de Jesus. Diga-se de passagem, antes de eu concluir, mostrar a conclusão de Humberto de Campos com relação a essa proposta, que Jesus costumava despedir-se dos enfermos que eram curados por ele com essa frase famosa, né? Vai tu e não peques mais, para que não te ocorra coisa pior. Bem, está implícito aí, quando Jesus fala dessa forma, que a dor, o sofrimento, a carência, a deficiência que ele havia acabado de curar, havia tido uma causa anterior. Vai tu e não peques mais. Isto é,
você estava com esse problema que eu acabei de curar, com essa doença, porque você pecou, porque você errou no passado. Esta sua dor era simplesmente uma consequência do que você fez de errado. Então, olha, toma juízo. E a partir de agora, não erre mais, porque senão a doença vai voltar. E quantos casos nós vemos na Bíblia de criaturas que se curaram, mas não deram qualquer atenção à palavra, ao verbo, ao convite de Jesus à renovação, e a doença voltou. Jesus curou, eles acharam que estava tudo bem por aí mesmo e continuaram errando como erraram antes, e a doença retornou. Voltemos agora a essa proposta anotada, registrada por Humberto de Campos. Os discípulos sugeriram e ele inverteu, né? Geralmente ele fazia primeiro o seu sermão, depois ele curava os doentes. A pedido dos discípulos, ele inverteu. Ele primeiro curou e depois foi fazer o sermão. Ele percebeu que não havia ninguém para ouvi-lo. E Jesus então explicou aos discípulos: aliviemos a dor, mas não nos esqueçamos de que o sofrimento ajuda o homem a esclarecer-se, para a vida mais alta. Sem o bendito aguilhão da enfermidade corporal, é quase impossível conduzir o rebanho humano para as culminâncias do paraíso. Perceberam, caros irmãos? Os espíritos superiores, eles não se comprazem com as nossas dores. Eles não se sentem bem com as nossas dores. Mas chegam à conclusão de que é um mal necessário. É a única maneira de fazer com que a gente reflita. Faça o melhor a partir daí. E como nós somos assim muito pragmáticos, né? Nós aceitamos a proposta de Jesus. Bom, então eu vou dar uma melhorada na minha vida para que as condições da minha vida sejam melhores. Daí então, irmãos, mesmo com o sofrimento incomodando, tirando a nossa concentração, é bem provável que nós não estejamos ainda preparados para suprimir, para que sejam suprimidas as dores das nossas vidas. Mas isso acontece em todos os planetas em que nós vamos viver? Claro que não. É que aqui na Terra ainda predomina ainda o mal terrível, o egoísmo, a vaidade, o orgulho. Em outros planetas, como para este que a Terra está caminhando para se tornar um mundo de regeneração, não há mais a predominância do mal. O mundo de regeneração, que não vai acontecer assim de uma hora para outra, mas já há sinais de que estamos caminhando para ele. No mundo de regeneração, as almas são mais cordatas. Richard Simonetti fez uma comparação uma certa vez com o nosso lar. Sabe, essa colônia que fica em cima do Rio de Janeiro e ela fica bem no meio do umbral. Por que a situação lá é agradável, o céu é azul, as pessoas se dão muito bem, o ambiente é muito gostoso lá? Porque há um compromisso dos habitantes de nosso lar de só pensar e falar coisas produtivas, interessantes, que guardem correlação com a bondade, com a solidariedade, com o respeito às coisas de Deus. No mundo de regeneração, é isso que vai acontecer. E mais, Richard Simonetti diz que nós já temos aqui na Terra algumas pessoas que já denotam esse comportamento
maravilhoso que um dia vai predominar na Terra. São pessoas dedicadas. Richard viajava muito, ele ia em muitas instituições e encontrava sempre pessoas dedicadas, pessoas que deram a vida em favor do próximo, do semelhante, abriram mão de sua vida. Eu mesmo passei recentemente por uma instituição de Votuporanga e lá encontrei 3 pessoas totalmente dedicadas ao bem. Pessoas que abriram mão das suas vidas em favor do semelhante, em favor da ajuda, em favor do progresso de um sem número de pessoas. Este é o começo do mundo de regeneração, onde não há mais dor, não há mais sofrimento. E nos mundos superiores, o nosso corpo vai melhorando também. Não é tão grosseiro como é aqui na Terra. Enfim, caros irmãos, daí nós chegarmos à conclusão de que, por enquanto, na Terra ainda há necessidade da dor, do sofrimento, da carência, da pessoa que ainda passa pela deficiência física, as doenças kármicas, e infelizmente ainda são coisas necessárias para nos impulsionar para o progresso. E diante do sofrimento, quais as atitudes que nós deveremos assumir? Então, vamos supor que o nosso comportamento ainda exija dor, sofrimento. Qual vai ser a posição que vamos assumir? De rebeldia, revolta, desespero, ou até de perplexidade, de surpresa? Ou será que nós deveríamos assumir uma atitude de reflexão, serenidade, compreensão e resignação diante daquilo que não é agradável, mas por enquanto é necessário? A primeira posição perante o sofrimento, a primeira atitude, é de buscarmos energias lá no nosso íntimo, porque quando nós melhoramos o nosso interior, quando ajudamos a nós mesmos, nós atraímos forças positivas do alto. Já falamos várias vezes que todos nós temos dentro de nós, ainda que sejamos completamente ainda obscuros, uma chama divina dentro de nós que precisa ser alimentada. É o nosso lado bom, que às vezes está ainda uma chama bruxuleante, ainda fraca, que precisa ser adubada, precisa receber o combustível da nossa atenção. Temos que desenvolver esta chama boa, a parte boa do nosso organismo. Temos que ver o outro aspecto também. Aquilo que aparentemente nos parece uma desgraça, quando estamos na espiritualidade, representa uma retificação. Eu lembro de uma situação descrita por André Luiz no livro Entre a Terra e o Céu, em que por várias encarnações, Júlio precisava daquilo que André Luiz chamou nesse livro de carvão milagroso. O que é isso? É a encarnação, é a desgraça, a dor. Mas para o Júlio, que havia se suicidado lá atrás, durante a Guerra do Paraguai, era uma coisa necessária para desbastar, para limpar, para filtrar as substâncias que ele havia traído quando agrediu seu próprio corpo através do suicídio. Aquilo que geralmente debitamos para Deus, nossa, Deus não me ajuda, a minha vida é uma desgraça. Deus não premia nem pune. Nós simplesmente colhemos aquilo que nós semeamos. Mas eu não fiz nada nesta vida que justifique a dor, o sofrimento porque estou passando.
Aí a doutrina espírita vem e nos alerta. Quando nós não encontramos na vida atual a causa para os nossos sofrimentos, temos que buscar numa vida anterior. Agora, o espírita tem também a mania de dizer que tudo é oriundo lá do passado. Tudo se deve à encarnação anterior ou encarnações anteriores. E é normal isso, porque se a gente procura a causa nesta vida e não encontra, tem que procurar no passado. Mas às vezes, caros irmãos, o plantio negativo que fizemos e que agora colhemos, não aconteceu 400, 300, 200 anos atrás. Às vezes aconteceu na nossa infância, na nossa juventude. Quantas criaturas cometem barbaridades na adolescência e ainda na mesma vida colhem o fruto das suas más semeaduras. Nós, aquilo que às vezes achamos que é azar, que é castigo de Deus, nada mais é do que a colheita daquilo que semeamos, em vidas anteriores ou às vezes nesta vida mesmo. A verdade é que muitas vezes, ou no mais das vezes, nós somos imprevidentes. Não cuidamos bem do organismo. Então, ingerimos coisas em excesso, coisas negativas, vícios, adotamos certas substâncias químicas que trazem uma felicidade momentânea, com o tempo certo para acabar, mas com consequências desagradáveis para o nosso organismo. São as coisas que vêm de fora para dentro. Ou comida a mais, ou comida indevida, ou vício. E tem também, ainda fruto da nossa imprevidência, aquilo que vem de dentro para fora. Então, quando eu alimento o ódio, quando eu não cultivo a espiritualidade, quando eu não treino a minha empatia, isto é, colocar-me no lugar do outro, quando eu não exercito o meu modo de ser um pouco melhor, isto é, com a gentileza, quando eu não adoto em meu comportamento a paciência, a tolerância, a solidariedade, e me falta no trato com o outro a misericórdia, a tolerância, são coisas negativas que vêm de dentro para fora. Eu me lembro de um caso em que, na época de Allan Kardec, ele foi chamado por duas irmãs, duas senhoras, que estavam se queixando de que os espíritos não davam sossego para elas. Então ele fazia uma bagunça tremenda. Elas guardavam roupas dentro de um armário e no dia seguinte elas apareciam cortadas, queimadas. Elas encontravam a casa às vezes completamente suja, barulhos. E Kardec foi lá. Perguntou ao mentor espiritual: o fenômeno é autêntico ou tem alguma burla aí? Não, o fenômeno é autêntico. É um espírito que as está atormentando. E eu teria permissão de saber que espírito que é? Ah, sim. Foi um servo delas que já morreu, mas fizeram dele o que melhor lhes aprouveram. Em outras palavras, como diríamos os antigos, de gato e sapato. E agora ele voltou para se vingar, porque elas maltrataram-no muito. Depois da morte ele voltou. Por isso ele está atormentando a vida delas. E aí Kardec pergunta ao mentor: há alguma maneira de a gente resolver esse assunto? Olha, podemos evocar o espírito e você conversa com ele.
E Kardec conversou com o espírito. E tudo isso que eu falei para vocês, Kardec descreve depois de conversar com o espírito. Ele havia sido um servo dessas senhoras, e ele até usa um termo que eu não me lembro agora, mas é mais ou menos assim, de que usavam-no como se fosse uma mula, um animal, e essas senhoras fizeram o que bem entenderam dele. Depois da morte, ele estava ali para se vingar. E aí Kardec conversou bastante com ele e tentou convencê-lo a lhes dar um pouco de sossego. E olha, até que ele concordou. E os fenômenos pararam por alguns tempos. Aqueles barulhos, as roupas que eram rasgadas, queimadas, enfim, aquele tormento da vida das duas senhoras. Para dali a uns tempos voltar com toda a força, toda a energia. E aí Kardec ficou assim, surpreso. Afinal de contas, por que que ele parou uns tempos e depois voltou? Converse com ele. E perguntou para o espírito: ué, mas você não havia se convencido? Realmente, eu havia concordado com vocês de dar-lhes um pouco de sossego. Mas elas me chamaram de volta. Como assim? Elas, as atormentadas, chamaram-no de volta? Sabe o que é? Elas precisam fazer a caridade. Precisam mudar de postura na vida. Mas, disse o Espírito, não estou falando aqui da caridade do bem material, da caridade do dinheiro, do alimento, não. Eu estou falando da caridade da língua. Essas duas senhoras, elas não poupam a vida alheia. Elas falam mal, caluniam muitas pessoas, trazem transtornos, trazem situações assim desagradáveis. Eu senti que elas não se modificaram, estou aqui de volta. Percebem, caros irmãos, como as coisas funcionam? O espírito fazia toda aquela bagunça lá e por uns tempos ele parou, porque elas se propuseram a se modificar, a se tornarem pessoas boas, pessoas de bem. Disse ele: pratiquem a caridade. E elas acharam que a caridade representava tão somente de dar alguma esmola, ajudar uma pessoa com bens materiais. Até que elas faziam isso. Mas não era o suficiente. Elas precisariam mudar uma outra coisa que vinha de dentro delas. A maledicência. Daí o Espírito dizia: enquanto elas não se modificarem, nós vamos ficar por aqui mesmo. O caro amigo que está nos acompanhando, está nos ouvindo, o caro espectador, pode às vezes falar assim: meu Deus, afinal de contas, até quando vai essa dor? Quando é que o bem vai se implantar aqui na Terra, afinal? Kardec fez essa pergunta para os espíritos. E eles responderam mais ou menos assim: quando os bons predominarem. À medida em que a Terra for vencendo o egoísmo, o orgulho, gradativamente, aqueles que atualmente são recalcitrantes no mal, eles não terão mais espaço aqui. Hoje, eles são a maioria. Mas a partir do momento em que ocorra essa substituição de espíritos, vindo para cá, aqueles que alguns já estão por aqui. Richard Simonetti, na sua colocação, ele os identificou. São pessoas desprendidas, que fazem o bem, ajudam o semelhante. Elas existem sim. Por enquanto, elas representam a minoria. Mas quando é que o bem vai se implantar na Terra?
quando pessoas boas como essas que existem, têm as suas obrigações, têm o seu trabalho, a sua família para cuidar, mas encontra tempo para ajudar o próximo, para colaborar com uma biblioteca, para ler histórias infantis numa pediatria, para fazer visitas no hospital, para auxiliar os poderes constituídos ou as ONGs no trato, no cultivo e na proteção da natureza. São pessoas que fazem parte desse mundo que vai surgir por aqui na Terra. Então, aqueles que insistirem, os chamados recalcitrantes no mal, esses vão perdendo espaço. Essa transformação a que estamos nos referindo, caros irmãos, já foi dita pelo Jesus, pelo próprio Jesus. Ele mesmo afirmou, dizendo assim, que o céu e a terra passariam, mas as suas palavras não. Nós estamos nos aproximando, caros irmãos, desse momento transitório. E nós poderíamos até dizer que a Terra já abrigou no passado, vindos lá de um planetinha chamado Capela, dos sóis de Capela, na época ainda neolítica, vieram os espíritos recalcitrantes no mal de lá e encarnaram aqui na Terra. E eles vieram assim com muito poder intelectual, mas ainda desgastados ou atrasados no aspecto ético e moral. E a maioria deles já voltou lá para aquele planetinho de Capela. Eles foram exilados, foram colocados aqui para refletir melhor e valorizar aquilo que eles tinham e não estavam dando valor. Com a Terra está acontecendo isso agora. Segundo Allan Kardec, estamos nos aproximando desse momento transitório. À medida que uma nova geração de melhores habitantes começa a tomar lugar desses excluídos, desses renitentes no mal, desses recalcitrantes, cuja presença barulhenta impede a ascensão do planeta Terra, aí, quando esse pessoal for substituído, essa nova geração for a maioria, nós teremos afastado o obstáculo para a ascensão do planeta Terra, para que ela possa ir para o mundo mais elevado. Daí a resposta à pergunta: quando se implantará o bem na Terra? Quando os bons predominarem. Será que nós estamos no meio desses bons? Coisa para se pensar. Que Jesus nos abençoe sempre.